Olá, eu sou a Rafa e esse é o canal Química para Todos. A aula de hoje é a respeito das funções inorgânicas, então nós vamos falar um pouquinho a respeito dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Vamos para a aula? Nesse tópico de funções inorgânicas, nós vamos estudar os compostos inorgânicos. Um composto inorgânico é o oposto de um composto orgânico. O que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente um composto inorgânico precisa ser formado de carbono e hidrogênio, assim como um composto orgânico. E ele também pode ser formado exclusivamente de ligações iônicas, o que não acontece num composto orgânico, como a gente viu, que a maioria das ligações que ocorrem nesses compostos são ligações covalentes. No caso dos compostos inorgânicos, não. A gente vai ter um forte caráter de ligação iônica na maioria das moléculas que compõem esses compostos. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a química inorgânica. Vamos começar a falar a respeito desses compostos. Quem são eles? Quais são as principais classes que compõem esses compostos, ditos compostos inorgânicos. Falar um pouquinho a respeito dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos, 4 classes de compostos que compõem a química inorgânica de um modo geral. E a gente começa então falando dos ácidos e das bases. Quando a gente fala de acidez e basicidade, a gente pensa logo na escala de pH. Então a gente sabe que um composto ácido é um composto que tem um pH menor que 7, um composto básico com pH maior que 7, mas o que é um ácido, o que é uma base, o que é o pH? A gente vai entender um pouquinho disso daqui para frente. Bom, existem várias maneiras de definir um ácido e uma base. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito da teoria de Bronsted-Lowry, que é uma forma de analisar se um composto ele tem um comportamento ácido ou um comportamento básico. Vamos pegar aqui essa representação. Nós temos um ácido representado com um H e um A. Esse A é qualquer parte da molécula que vai se formar quando esse ácido sofreu uma reação. Então, aqui representado como A, e esse B representando a base. O ácido, ele vai ser uma espécie que vai ser doadora de prótons. Então, logo, se ele está doando prótons, a gente tem que ter uma outra espécie que vai estar recebendo os prótons. Então, nós temos o ácido, que é o doador de prótons, e a base é a receptora de prótons. E quando essa reação acontecer, a gente vai ter a formação de uma base conjugada, que tem uma carga negativa, e um ácido conjugado, que tem uma carga positiva, como representado aqui. Vamos pegar alguns exemplos práticos, por exemplo, o HCl e o HCN. O HCl, ácido clorídrico, ácido forte, e o HCN, o ácido cianídrico, um ácido bem mais fraco do que o HCl. Então, vamos observar cada uma dessas reações em particular. Quando eu coloco o HCl em água, eu vou ter a formação de H3O+, mais Cl-. Isso quer dizer que todos os HCls doam os seus prótons, os seus H+, para a molécula de água que vai formar um íon hidrônio, um H3O+. Todos, então por isso a gente tem essa seta completa aqui. Todo o HCl se transformou em H3O+, mais Cl-. Já no caso do HCN, o ácido cianídrico, que não é um ácido forte, nós não vamos ter que todos os hidrogênios do HCN vão se transformar em íon hidrônio. Nós vamos ter um equilíbrio dinâmico. O que isso significa? Significa que a reação vai começar a acontecer, em um dado momento ela vai atingir um equilíbrio. Nesse equilíbrio eu vou ter concentrações constantes de produto e de reagentes. Não são iguais, são constantes. Isso quer dizer que num determinado momento da reação, a velocidade de formação dos produtos é a mesma que a velocidade de formação dos reagentes. E aí dá a impressão que a reação parou, mas ela está acontecendo ainda mais em equilíbrio. A quantidade de produtos que está sendo formado é a mesma que de reagentes que também está sendo formado, e aí então a reação atinge um equilíbrio. Mas nos dois casos nós vamos ter a formação do chamado íon hidrônio. O que vai diferenciar é a quantidade. Se o ácido for mais forte, eu vou ter uma maior quantidade, uma maior concentração de H3O+. Se o ácido for mais fraco, eu vou ter uma concentração um pouquinho menor.
E no caso da base, vamos pegar um exemplo de uma base, a amônia. Eu quis pegar esse exemplo porque quando a gente fala de base, a gente já lembra de OH. NaOH, CaOH2, LiOH, a gente já lembra que tem OH. Mas às vezes ela é uma base e não necessariamente tem o OH. A amina, como a gente viu lá na aula passada a respeito dos compostos à base de nitrogênio na química orgânica, a gente viu que esses compostos eles têm um forte caráter básico. Lembra quando a gente falou de aminoácido? Então, aminoácidos são aqueles que têm caráter básico e ácido na mesma molécula. E o caráter básico vem das aminas, dos compostos nitrogenados de uma forma geral. Então, a amônia, que é um NH3, ela tem um caráter básico. Por quê? Quando ela sofre reação com a água, como representado aqui, NH3 mais H2O, vai ser uma reação de equilíbrio em que vai produzir NH4 mais OH-. Olha o OH- aqui, foi liberado o OH-, mas a gente não via esse OH- quando a amônia estava na sua forma de NH3. Ele só é liberado em contato com a água. Então, quando a amônia reage com a água, ela tem um forte caráter um forte caráter básico. E o OH- é chamado íon hidroxila. Então, a gente tinha o íon hidrônio do H3O+, e o íon hidroxila OH-, que são complementares de cargas opostas. Então, o que é o ácido e a base conjugados de um composto? Vamos pegar o exemplo do HCN, que reage com água e forma o íon hidrônio mais o CN-. Essa reação é dita reação direta. A gente vai falar de equilíbrio químico em aulas futuras, tá? Mas por hora, quando a gente tem o equilíbrio, a gente tem tanto a reação direta quanto a reação inversa, que é a reação oposta. Então, aqui nesse caso, se o HCN mais água forma H3O+, mais CN-, o H3O+, mais o CN- vai, quando reagir, vai formar HCN mais água numa reação direta. Nós falamos, então, que o CN- é a base conjugada do HCN e o HCN é o ácido conjugado do CN-. Então, a base conjugada é aquilo que vai sobrar do ácido quando ele liberar os seus H+. E o ácido conjugado é aquilo que vai sobrar da base quando ela pegar o H+, quando ela receber esse próton para ela. Deu para entender um pouquinho? E a gente tem uma particularidade que é a molécula de água. Ocorre a troca de prótons entre moléculas de água. Então, se eu tiver uma substância pura, água pura em um recipiente, algumas parcelas dela vão estar sofrendo processo de protonação e desprotonação. Então, vamos pegar o exemplo de duas moléculas de água reagindo entre si, formando o íon hidrônio e a hidroxila. E isso é chamado de autoprotólise da água. Ela está se protonando sozinha. E quando isso acontece, a gente diz que a água ela tem um caráter anfiprótico. O que é isso? Ela tem um caráter tanto de ácido quanto de base, porque ela mesma é a mesma molécula, ela está se comportando como ácido e como base, ela está doando e recebendo prótons. Então, quando a molécula, a substância tem esse comportamento, ela é chamada de anfiprótica. E a escala de pH, então? Como que a gente define a escala de pH? O pH é definido como menos log da concentração de H3O+. O que isso significa? Quer dizer que o pH está fortemente relacionado com a concentração de H3O+. A gente sabe que compostos básicos, eles têm pHs maiores e compostos ácidos têm pHs menores. Como a gente tem esse sinal negativo na frente do logaritmo, a gente tem que, quanto maior for a concentração de H3O+, menor vai ser o valor de pH. Então, a gente tem uma relação de inversamente proporcional. Então, por isso, quanto mais forte é o ácido, maior é a quantidade de H3O+, que ele libera para o meio. Então, na escala de pH, nós temos que um pH maior que 7 nos indica uma substância básica. Um pH menor que 7 nos indica uma substância ácida. E pH igual a 7, uma substância neutra. E a força de um ácido, então? Como a gente sabe se é um ácido forte ou se é um ácido fraco? Olhando para a sua base conjugada. Para o ácido ser forte, a sua base conjugada tem que ser estável. Como que eu sei que essa base conjugada é estável? Olhando quem ela é. Se a base conjugada do ácido não apresenta oxigênio, ele é chamado de hidráxido.
Hidráxido são aqueles que não têm oxigênio na sua composição. Então, se ele não tiver oxigênio, a gente vai olhar esse composto ou esse único átomo. Por exemplo, o HCl. Como que eu sei que o HCl é um ácido forte? Porque o cloro é um átomo bastante eletronegativo. Então, a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio é muito grande, é muito acentuada. Isso quer dizer que o cloro ele vai preferir ficar com a carga negativa com ele. Então, a estabilidade é garantida. O cloro ele é eletronegativo, ele fica bem com uma carga negativa nele. Então, quanto maior for o caráter de eletronegatividade da base conjugada, mais forte vai ser o ácido. Se o ácido tiver oxigênio, como por exemplo o ácido sulfúrico, a gente vai olhar a quantidade de oxigênio que ele tem. Nesse caso, eles são chamados de oxiácidos. O oxigênio, depois do flúor, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Se ele é bastante eletronegativo, quanto maior a quantidade de oxigênios que tiver no ácido, mais estável vai ser a carga negativa que tiver associada a ele, ou seja, mais estável vai ser a base conjugada desse ácido. Então, quanto maior a quantidade de oxigênio, mais forte é o ácido. Por isso que o ácido sulfúrico é um ácido bastante forte. E no caso da base, a mesma coisa. A força da base é determinada através da estabilidade do ácido conjugado. Nesse caso, a gente tem que, por definição, todas as bases da família 1A são bases fortes e as bases da família 2A são fortes, com exceção do magnésio e do berílio. E todas as demais bases são bases fracas. O berílio e o magnésio, por exemplo, a gente tem exemplos dele no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente está com queimação no estômago, a gente toma um antiácido que é o hidróxido de magnésio, leite de magnésio. Então, é uma base bem mais fraca do que, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que é uma substância bastante corrosiva que não tem condições a gente tomar, nem que seja uma solução diluída dela. Essa é a diferença entre a força das bases, só para a gente ter uma noção. Então, todas as da família 1A são bases fortes, da família 2A, todas são também, com exceção do magnésio e do berílio. E quando a gente tem ácidos e bases fracas, o que vai acontecer? A gente olha então, por exemplo, esse primeiro caso, 0,1 molar de H3CCOOH. Quem é esse cara aqui? É o ácido acético. O ácido acético, como a gente viu em aulas passadas, é um ácido orgânico. Os ácidos orgânicos, eles têm menor acidez do que os ácidos inorgânicos. Então aqui, se eu comparar a mesma concentração, 0,1 molar, de ácido acético e de HCl, eu vou ter que o pH do ácido acético é 3 e do HCl é 1 nessa concentração. Nós dizemos então que ocorreu uma desprotonação incompleta do ácido acético e uma desprotonação completa do HCl. A mesma coisa para a base. Eu tenho 0,1 molar de amônia e 0,1 molar de NaOH, de hidróxido de sódio. A amônia, que é uma base mais fraca, ela tem pH igual a 11. E o hidróxido de sódio, que é uma base forte, tem pH igual a 13 na concentração de 0,1 molar. Então, aqui nesse caso, nós dizemos que essa base ela é fraca porque ocorreu uma protonação incompleta da base. Não foram todas as bases que sofreram o processo de protonação. E a gente pode também misturar ácido e base e formar o quê? Formar um sal. Quando a gente mistura ácido e base, a gente tem uma reação de neutralização. Por que neutralização? Porque o ácido tem um caráter ácido, um pH mais baixo, a base tem um caráter básico e um pH mais alto, e aí quando eu misturo os dois, eu vou tender a chegar perto do pH neutro, então eu vou ter um processo de neutralização. No laboratório, vocês vão ver mais para frente, que a gente pode fazer exemplos de reação de neutralização através de uma titulação, e isso é bastante usual no laboratório. Como que a gente pode fazer uma titulação, por exemplo, na prática lá no laboratório? A gente pega uma solução de concentração desconhecida, um ácido de concentração desconhecida, coloca dentro de um Erlen e vai titular ele com uma solução de base que a gente sabe a concentração. Então a gente coloca a base numa bureta, num suporte de vidro bem parecido com esse, que no laboratório tem um volume de 25 ml, então é uma vidraria volumétrica onde a gente pode confiar no volume que está sendo aferido ali.
E a gente coloca o indicador ácido-base. O indicador ácido-base é uma substância que vai mudar de cor se ela estiver num ambiente de pH básico ou num ambiente de pH ácido. A fenolftaleína, que é um exemplo de um indicador ácido-base, quando ela está em um meio ácido, ela é incolor. Quando ela está no meio básico, ela passa a ser cor-de-rosa. Então, à medida que eu vou titulando essa solução de ácido aqui, eu vou neutralizando o ácido e o caráter que era ácido, o caráter da solução que era ácido, vai se aproximando do neutro até que ocorre o ponto de viragem em que a solução passa a ser básica. Nesse ponto de viragem, a gente consegue determinar qual é a concentração da substância que a gente não sabia determinar exatamente qual era essa concentração. Então, vamos olhar agora para esses sais. O que é um sal? Então, o sal, ele tem um componente que veio do ácido e um componente que veio da base. Então, aqui representado esse B, o componente que veio da base, e esse A como componente que veio do ácido. E aqui representado como BA, porque a gente sempre tem o cátion primeiro, depois o ânion. Então, o ânion é o que veio do ácido e o cátion é o que veio da base. E aí, a gente tem 3 opções. A gente pode produzir um sal neutro, um sal básico e um sal ácido. O que é isso? Um sal neutro é um sal que tem um caráter de neutralidade. Então, eu usei uma base forte e um ácido forte, ocorreu a neutralização total. Então, ele é um sal neutro, o pH dele é bem próximo de 7. Se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, ou eu tenho uma estequiometria diferente, eu vou ter um forte caráter básico daquele sal que está sendo formado. Por quê? Porque a base tem uma força maior, aquele ácido que eu estou usando, ele não está sendo suficiente para neutralizar aquela base. E um sal ácido é ao contrário, é aquele em que eu usei uma base fraca e um ácido forte, então o caráter ácido prevaleceu. Vamos pegar aqui uma curva de titulação de um ácido e uma base forte. Se eu tenho o HCl primeiro na solução ali no Erlen, como foi o exemplo que eu dei, a gente vai gotejando o NaOH, vai aumentando a basicidade, né? Vai aumentando o pH, até que chega no ponto de equivalência. Como a gente está falando de um ácido e de uma base forte, na estequiometria de 1:1, ali a mesma concentração, a hora que eu atingi esse ponto estequiométrico, atingi a proporção de 1 mol de ácido para 1 mol de base certinho, eu tenho essa equivalência. Então, o pH ali é em torno de 7. E se eu continuar gotejando a base, eu vou passar e aumentar o valor do pH. Mas o que acontece se eu tiver um ácido fraco sendo titulado ali com uma base forte? O caráter básico vai prevalecer, então o ponto de equivalência vai ser maior que 7. E o oposto, se eu estiver titulando um ácido fraco, como o caráter ácido é mais forte na formação do sal, eu vou ter que o ponto de equivalência está mais para baixo, em regiões onde o pH é menor que 7. E a gente ainda tem exemplos de que há resquícios de H+ ou OH- na molécula de sal formada. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, em que eu tenho NaOH, que é uma base forte, e o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Mas, dependendo das proporções estequiométricas que eu usar aqui, eu não vou ter a completa neutralização. Por quê? O H2SO4 tem 2 hidrogênios e cada NaOH é capaz de receber um hidrogênio. Essa base vai receber só um. Então, e liberar o OH-, né? Então, na hora de fazer a estequiometria, fica sobrando um hidrogênio. E aonde ele vai parar? Ele fica na molécula de sal. Então, essa molécula de sal, ela é um sal ácido, porque ela ainda tem resquícios do sal que deu origem a ela. Da mesma forma, se eu fizer o mesmo raciocínio, mas agora usando uma base que tem 2 OH, eu vou ter e um ácido que tem um hidrogênio só, na hora de formar água, vai sobrar OH-. E aonde vai parar esse OH-? No sal. E por isso eu vou ter a formação de um sal básico. Aí é bem mais fácil de ver o caráter ácido ou básico do sal. E como que a gente faz para nomear esses compostos, então? Como que a gente dá a nomenclatura dos sais? A gente vai ter que dizer quem é o ânion e quem é o cátion. O nome do ânion sempre vem na frente e a gente coloca o nome do ânion, o nome do cátion.
Então, mesmo que a gente escreva ao contrário, a gente coloque o cátion para escrever primeiro, o nome é ao contrário. Então, por exemplo, a gente tem o NaCl. NaCl é o cloreto de sódio, é sempre ao contrário. Nós temos o KNO3, nitrato de potássio. O NH42CO3, carbonato de amônio. E a gente também tem casos em que o mesmo cátion pode produzir dois sais parecidos, mas com quantidades de ânions diferentes. Por exemplo, eu tenho o cobre CuCl1 e o CuCl2. Eu tenho o cloreto de cobre 1 e o cloreto de cobre 2. E aí, nesse caso, eu tenho a necessidade de informar qual é o NOx do cátion que está dando origem a esse sal. No caso dos sais ácidos, dos sais básicos, eu vou colocar hidróxi na frente. Então, por exemplo, eu tenho hidroxicloreto de alumínio e o hidroxicloreto de alumínio também pode formar o dihidroxicloreto de alumínio. Então, eu tenho 2 OH, então eu tenho que colocar esse dihidroxicloreto para indicar que tem 2 OHs ali. No caso de um sal ácido, ele tem a presença do hidrogênio, então a gente vai colocar que ele é um ácido, vai ser mais fácil. Então, por exemplo, o NaHCO3, ele é o carbonato ácido de sódio. E a gente ainda tem o caso de um sal misto. Então, por exemplo, aqui nesse sal misto, eu tenho tanto potássio quanto sódio. Como que fica o nome dele? Sulfato de sódio e potássio, eu digo todo mundo que está ali. E alguns sais do nosso cotidiano. O primeiro deles, que acho que é disparado que a gente mais sabe, é o NaCl, o cloreto de sódio, que é usado na nossa alimentação. Nós temos também outro sal bastante comum, bicarbonato de sódio, que é um sal também bastante usado no nosso cotidiano. Nós temos o carbonato de cálcio também, outro sal bastante utilizado, principalmente na construção civil. E nós temos também o nitrato de amônio, que é um sal que apresenta como principal característica, e é usado muitas vezes para isso, como explosivos. E nós temos algumas curiosidades a respeito do sal. A gente tem o NaCl, que é o sal de cozinha, que é o sal, talvez quando a gente fala de sal, a gente já assume que está falando do NaCl, né? E ele é formado pelo metal sódio, que é um metal bastante reativo. Então, na forma metálica, o sódio ele reage violentamente com a água. Então, no laboratório a gente faz essa prática de colocar um pequeno pedacinho de sódio metálico na água e a gente vê realmente formando faíscas, dependendo do tamanho desse pedacinho de sódio que a gente coloca ali. Então, percebe que é uma reação bastante violenta, uma reação bastante exotérmica. E também ele é formado pelo gás cloro, Cl2. Na forma de gás cloro, o cloro ele é bastante prejudicial à saúde. A gente não pode respirar gás cloro porque ele é bastante tóxico. Mas quando eles se unem e formam o NaCl, nós temos um composto que a gente pode comer tranquilamente, claro que com certa restrição de não abusar no sal, mas não oferece risco à nossa saúde, assim como o sódio puro ou o gás cloro puro. O sal ainda, ele foi muito utilizado na conservação de alimentos. Ainda hoje é bastante utilizado na conservação. E por ser usado na conservação, ele também é associado à longevidade das pessoas, das coisas. E por isso ele tem um certo ritual em torno do sal. Talvez vocês já ouviram essa expressão, que fulano não vale o sal do batismo. Então, não sei como é agora, mas acredito, antigamente o batismo era feito utilizando o sal. Não sei agora nas religiões como que é feito, mas o sal tem esse caráter místico também. O sal, ele foi motivo de muitas guerras e para ter o sal, então quem tinha o sal tinha riqueza, tinha poder, isso desde a antiguidade, e o sal em muitas guerras ele foi mais valioso do que o ouro e a prata, por exemplo. E outra curiosidade, os chineses eles foram os primeiros povos a minerar o sal, e eles descobriram que tinha um tipo de sal, que é o nitrato de potássio ou o nitrato de sódio, que depois ficou conhecido como salitre, que quando ele é misturado no carbono e no enxofre, ele produz uma mistura bastante explosiva. E foi assim que foi desenvolvida a pólvora. Então, mais uma vez, o sal ali atrelado ao poder, porque quem tinha o poder de obter pólvora obtinha vantagens na época em que o mundo vivia mais em guerra. E agora a gente pode passar então para os óxidos. Praticamente todos os elementos químicos eles podem ser encontrados na natureza na forma de óxidos, inclusive os gases nobres. Não que eles
necessariamente precisam formar óxidos, mas eles podem sim ser encontrados. A principal exceção é o flúor. O flúor ele não formará óxido por definição. Por que é por definição? Porque o flúor ele apresenta eletronegatividade maior do que a do oxigênio. Então, por definição, um óxido é aquela substância em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, por isso, por definição, nós não temos uma molécula de H2F. Nós temos a possibilidade de obter sais básicos e sais ácidos. Óxidos básicos e óxidos ácidos. Os óxidos básicos, eles são sempre formados por metais de baixo valor de NOx. Então, por exemplo, o Na+, o Ca+2, o Fe+2 ou Fe+3 tem NOx de 3 para baixo, então eles podem formar óxidos básicos. E como regra, nós temos que todo óxido básico ele vai reagir com água para formar uma base. Então, por exemplo, o Na2O ele reage com a água para formar NaOH. Todos os óxidos básicos eles vão reagir com ácido para formar sal e água. Então, por exemplo, o Na2O, quando ele reage com HCl, ele vai formar sal mais água, HCl mais água. Então, ele vai se comportar como uma base. No caso de um óxido ácido, eles são sempre formados por ametais. Então, como por exemplo, nós temos não só por ametais, eles são formados por ametais ou por metais que têm um NOx elevado, NOx de +5, +6, +7. Então, como exemplo, a gente tem o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, o óxido de crômio, o óxido de carbono, o óxido de carbono. E como regra geral, nós temos que todo óxido ácido, ele vai reagir com água para formar um ácido. Então, por exemplo, o gás carbônico, CO2, ele vai reagir com água e vai formar H2CO3. E todo óxido ácido, ele vai reagir com a base para formar um sal mais água. Então, o gás carbônico, quando ele reage com a base NaOH, por exemplo, ele vai produzir Na2CO3. Então, ele vai se comportar como um ácido na presença de uma base e na presença da água. Nós temos ainda os óxidos anfóteros. Quem são os óxidos anfóteros? Eles vão apresentar comportamento tanto de base quanto de ácido, dependendo do meio que ele estiver reagindo. Então, ele pode ter caráter ácido ou básico. Como exemplo, nós temos o ZNO, o Al2O3, o SNO, o PbO, o AS2O3. Nós temos ainda os óxidos neutros, que são aqueles que não apresentam reatividade com a água e nem com outras funções químicas de ácido e básico. Então, portanto, eles não apresentam nem o caráter ácido, nem o caráter básico. Eles apresentam uma característica molecular, então uma ligação predominantemente covalente, como o CO, o N2O e o NO. Nós temos ainda os peróxidos, que são óxidos que vão apresentar o oxigênio com NOx igual a -1. A gente vai falar de NOx lá para frente, mas só para vocês saberem, os peróxidos têm o NOx -1. Então, nós temos o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, o Na2O2 e assim sucessivamente. E temos que, como curiosidade, quando esses óxidos reagem quando eles reagem para formar sal, eles vão produzir, ao invés de uma molécula de água, uma molécula de peróxido de hidrogênio. E nós temos ainda os superóxidos, que são óxidos que vão apresentar o NOx do hidrogênio de -0,5. E eles também vão reagir com a água, formando ácido diluído. E vão formar também água oxigenada e oxigênio quando eles reagirem. E como a gente dá, então, a nomenclatura dos óxidos? É bem tranquilo, a gente coloca óxido de o nome do metal ou do ametal. Então, por exemplo, nós temos o dióxido de carbono, porque dióxido, porque eu tenho 2 oxigênios. Eu tenho monóxido de carbono, que tem um oxigênio só, então por isso monóxido. Mas no caso do sódio, eu tenho um óxido só, o outro vai ser um peróxido, então eu digo que é um óxido de sódio simplesmente. No caso do ferro, como o ferro tem 2 estados de oxidação, eu tenho que dizer se é um óxido de ferro 2 ou se é um óxido de ferro 3, dependendo da oxidação do ferro. Eu tenho peróxido de hidrogênio, como eu disse, o H2O2,
E quando eu tenho o sódio formando o peróxido, eu tenho que dizer que é diferente do óxido de sódio, que é um peróxido de sódio. Tenho também o superóxido de potássio, então quando é um superóxido eu digo que é um superóxido. Em todos esses casos, então, eu tenho um óxido de um metal, um óxido e depois a formação de um cátion. Quando eu tenho a formação de um ânion, como por exemplo o óxido, o NO, que eu tenho um ametal junto com esse óxido, eu tenho o nome um pouquinho diferente. Eu não vou colocar óxido de alguma coisa, eu vou colocar o nome do ânion, então óxido nítrico nesse caso, certo? E como alguns exemplos de óxidos no nosso dia a dia, nós temos o óxido de cálcio, que pode ser usado na agricultura para ajudar a diminuir a acidez do solo e também na preparação de argamassa na construção civil. Tem ainda o óxido nitroso, que é um óxido que ele tem também conhecido como gás hilariante, que ele pode ser usado em consultórios de dentista também para sedação. Mas tem que tomar cuidado, porque em grandes quantidades ele pode ser bastante prejudicial à saúde. Nós temos o dióxido de enxofre, que é o SO2, que é usado para obtenção do ácido sulfúrico, e ele também pode ser bastante poluente no meio ambiente, porque quando ele reage com a água, ele produz a chuva ácida, né? Ele produz o ácido sulfúrico. Nós temos o monóxido de carbono, o CO2, que ele é usado para obter alguns compostos químicos e na metalurgia do aço. E ele é um dos principais poluentes da atmosfera também, e ele causa asfixia se for inalado, porque ele vai substituir o oxigênio nas nossas hemoglobinas. E também, para terminarmos, temos o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, além das aplicações que a gente já conhece, ela também pode ser usada na projeção de foguetes, porque ela pode sofrer violentas reações quando é aquecida. E para finalizarmos a aula de hoje, eu gostaria de deixar o pensamento de um livro que eu li recentemente, que chama A Coragem de Não Agradar. E a frase que eu queria deixar para vocês para a gente finalizar a aula de hoje é: se eu mudo, o mundo muda. Isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais o mudará para mim. Por hoje é só. Eu espero que essa aula possa te ajudar de alguma forma. Lembrando que sempre que tiver dúvida pode me escrever, que a gente tenta ao máximo sanar todas as dúvidas que surgirem. Agradeço a presença de vocês nessa aula e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!